Olá, pessoal. Esse é o Ordem Natural Podcast. Hoje nós iremos falar de Natal e sobre o significado dessa data, né, tão importante na nossa civilização. Eu sou Rafael Madaloso, formado em Direito e aspirante a escritor. Meu nome é Lucas Azambuja, sou sociólogo, professor universitário, e o nosso entrevistado de hoje aqui é o Luiz Felipe José Ravik. Apresentando o Luiz para vocês, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestre e doutor em Medicina pela Federal de Minas Gerais, a UFMG, geriatra titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e é católico. E justamente em razão, né, do Luiz ser católico que nós convidamos aqui para a gente começar um bate-papo aqui a respeito do Natal, do significado do Natal dentro da tradição cristã, né, e mais especificamente dentro da visão católica. E eu gostaria de começar, então, antes de tudo, dando as boas-vindas para o Luiz, né? Muito obrigado por ter aceitado a fazer essa entrevista com a gente, e é um prazer te ter aqui, Luiz. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço ao Lucas e ao Rafael por essa oportunidade, por falar um pouco sobre o Natal, e eu estou à disposição aí do que eu souber responder, do que vocês quiserem perguntar sobre esse tema. Ok, então a gente vai começar pela própria história do Natal, né? Ou seja, antigamente, eu que sou um pouquinho mais antigo do que o Rafael, né? A gente via muito na televisão a história do Natal, às vezes contado para criança. Hoje, pelo menos a minha impressão é que isso desapareceu um pouco. Então, eu queria que tu pudesse contar um pouco a história do nascimento de Jesus, né? Os acontecimentos que normalmente estão relacionados ao nascimento de Jesus, né? E um pouco também, né? Quem era Maria, quem era José nesse contexto. Certo. Então, bom, o nascimento de Jesus, ele está relatado nos evangelhos. O evangelho é a Boa Nova, que é o Novo Testamento. Então, a gente vê os relatos que são similares em parte e tem alguma conotação um pouco diferente no evangelho de Mateus, Lucas e João. Então, o evangelho de Mateus, ele foca um pouco na figura de São José, né? Então, José, na Sagrada Escritura, diz que era um homem justo. Justo, esse tem por um homem santo, né? Então, José é avisado em sonhos que não temessem em receber Maria por esposa, porque aquele que ia nascer dela seria o Filho de Deus, né? E aí começa, assim, uma história muito bonita, né? Quer dizer, assim, a história da salvação do gênero humano, porque Deus quis entrar na Terra, isso é impressionante, né? Deus se faz um de nós, homem como nós, então ele é perfeito Deus, tem a natureza divina, e depois a gente pode desenvolver isso um pouco mais, e a partir desse momento da encarnação, ou seja, de se tornar carne, ele passa a assumir a natureza humana. Então, essas duas naturezas se fundem na pessoa divina do Verbo de Deus, né? Então, o Evangelho de São Mateus fala um pouco de Cristo e vai lembrando do Antigo Testamento, né? Que vem primeiro vem os Reis Magos, essa figura deles não está no Antigo Testamento, e eles vêm de longe, eram pessoas sábias, fazem uma viagem muito longa, vendo o brilho de uma estrela, e quando chegam perto do local, a estrela some. Então eles vão lá, perguntam, quando já estão bem perto, para Herodes, que era o rei lá na Judéia, e Herodes fica muito confundido com aquela mensagem deles, pergunta para os fariseus, para os príncipes sacerdotes, onde vai nascer Cristo. E eles dizem Belém.
na Judéia, como diz o profeta Miqueias, né? E então e depois Herodes, com a astúcia dele, diz assim: bom, depois vocês me avisem para que eu também vá adorá-lo. No fundo, ele queria matar Cristo, né? E eles vão, descobrem a Cristo, né, numa gruta, numa manjedoura, e quando vem, diz o Evangelho que eles tiveram uma grande alegria, né? Essa alegria assim inaudita, assim, que não se pode conter, né? Com gaudium magnum vaudi, dizem o Evangelho em latim. E depois, né, dizer, como Herodes manda matar Cristo, né, dizer, José pega a Sagrada Família e vai para o Egito, e ficam lá um tempo, depois que a situação já tinha apaziguado, depois de uns anos voltam. Bom, o Evangelho de São Lucas narra, contando mais um pouco, mas sob o aspecto de Nossa Senhora, sobre Maria. Então fala que o anjo anunciou a Maria, o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ser mãe do Salvador. E ela pergunta como se fará isso, se não conheço o varão. E ele responde que Deus fará isso por obra do Espírito Santo, por isso que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E depois, era na época do recenseamento, né, que os romanos faziam, o imperador tinha feito um recenseamento, eles tinham que ir para a cidade de origem. E aí, nesse caminho, quer dizer, Nossa Senhora está grávida, quase para dar à luz, não havia lugar para eles na estalagem, perguntavam lá se poderiam receber, José perguntava se poderia receber Maria, e ninguém recebia, e Jesus nasceu num estábulo, né, numa manjedoura. Diz lá o Evangelho que o envolveu em paninhos. Vou fechar um pouquinho aqui. Envolveu em paninhos, que quer dizer que é o que tinham, né? Um pouquinho lá, assim, sob o calor dessa Sagrada Família, mas um lugar muito desajeitado, muito inóspito, né, que é uma manjedoura. E depois também diz o Evangelho que os pastores, que eram considerados, quer dizer assim, uma classe social muito, vamos dizer assim, pobre, muito rejeitada pelos judeus, quer dizer, foram os primeiros a receberem a notícia da Boa Nova, que Jesus ia nascer, né? O anjo aparece e diz que vos anuncio uma grande alegria que nasceu para vocês o Salvador, né? Então, esses são os relatos do Evangelho de Mateus e de Lucas sobre o nascimento de Cristo, né? Então, e o Evangelho de João, de São João, ele mostra sobre uma outra ótica, sobre a ótica da divindade de Cristo, né? O Evangelho, ele é muito bonito, assim, é muito poético, né? O início introito, vou ler aqui um pouquinho. No princípio era o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí vai falar de João um pouquinho, depois fala: o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Que bonito esse introito do Evangelho de São João, onde ele descreve que Deus, sendo Deus, todo-poderoso, sendo a luz, veio para o que era os seus, que somos nós, os homens, mas nós não o recebemos, né? As trevas não conseguiram reconhecer aquela luz que era Cristo, né? Mas todos os que reconheceram, isso sim, né, Deus de poder ser chamados filhos de Deus. Então, essa grandeza da encarnação de Cristo, quer dizer, para isso a gente vai ter que fazer outro link, que é desde da criação do homem, né? O porquê da vinda de Cristo. Por que Jesus vem à Terra? Além de ser modelo pedagógico para nós, ele vem para nos resgatar do pecado, né? Então, a redenção tem
um significado muito importante para o homem, né? O homem já encontra sentido na vida, né? Todo o seu vazio é preenchido com a vinda de Cristo na Terra. E Maria e José foram esses personagens assim tão grandiosos, tão importantes, porque assim, Maria foi escolhida, diz a igreja, que ela é concebida sem pecado original, né? Ou seja, esse pecado que impregna o homem desde o seu nascimento, né, que é uma herança de Adão, Nossa Senhora foi preservada disso. E uma pessoa sem pecado, ela é uma pessoa sem inclinação ao mal, é uma pessoa que é pura, que é cândida, e ao mesmo tempo tem um domínio perfeito da natureza humana, né? Então, Nossa Senhora foi a pessoa escolhida para ser a mãe de Cristo, para levar a Cristo 9 meses no seu ventre, depois para ensiná-lo na infância, né? Depois que ela aceitou essa missão de ser mãe, de oferecer o seu filho na cruz. E José foi esse homem que, sendo o menor dos três, Cristo é Deus, Nossa Senhora é a pessoa mais importante, né? A obra-prima de Deus, da criação. José, sendo o menor dessa família, foi o chefe dessa família, foi quem conduziu essa família primeiro para o Egito, depois na volta do Egito, depois ensinou a Cristo todo trabalhar como carpinteiro, quer dizer assim, aqueles 30 anos de vida oculta. É impressionante que José não fala uma palavra no Evangelho, como que Deus quis ressaltar a humildade dele. Nossa Senhora fala poucas palavras também. Também Deus quis que toda a figura de Maria, quer dizer, fosse tão grande, mas numa vida muito simples, né? Muito perdida numa aldeia lá de Nazaré. Então, o senhor falou dessa relação entre a vinda de Cristo e o pecado original, né? Consegue elaborar assim, um pouco mais sobre de que forma essa vinda de Cristo nos salvaria a humanidade desse pecado original? Qual é esse papel redentor de Cristo? Certo. Então, bom, no Gênesis está relatada a criação do mundo e do homem. Então, Deus vai relatando o Gênesis. Deus separou a luz das trevas e viu que era bom, né? Colocou o sol, e depois a lua, depois os mares e a terra, né? E os animais que vivem nos mares, os monstros marinhos, enfim, né? E viu que tudo era bom. Mas quando chega na criação do homem, diz lá a Bíblia que viu que era muito bom. Quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quer dizer, nós temos em nós um elemento de Deus, né? A inteligência, a vontade, a sensibilidade, enfim, temos um pouquinho de Deus na nossa vida, na nossa alma. E o homem original, Adão, ele era muito mais perfeito que nós, né? Que o homem moderno, o homem atual. Quais eram as perfeições de Adão, né? Adão, ele não tinha essa inclinação ao mal, ele tinha os dons préternaturais. Por exemplo, ele não experimentaria a morte, o sofrimento. Deus estava lá andando no paraíso com ele via Deus, né? Ele estava nu, ele não tinha aquela, que São João fala, a concupiscência da carne, essa inclinação à sensualidade que temos, não tinha a concupiscência dos olhos, essa inclinação à avareza, ao apego ao dinheiro, ao conforto, aos bens materiais, essa falsa segurança que o dinheiro traz, e não tinha a soberba da vida, o orgulho, a autossuficiência, esse querer dominar os outros, o poder. E Deus colocou uma prova. Vocês podem fazer tudo, né? Criou Adão, depois criou a Eva, e Adão fica vislumbrado quando vê Eva, que vê assim, essa sim é carne da minha carne, ele vê nela um complemento, né? E a beleza de Eva, né? A beleza da mulher, e Deus coloca uma prova. Vocês podem fazer tudo menos comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Isso é uma prova da obediência do homem, né? Assim como Deus submeteu os anjos, são uma prova, e houve os que permaneceram fiéis, os que sucumbiram, que são os demônios. Também submeteu o homem a uma prova, porque Deus não quer robôs para amá-lo, né? Pessoas livres. E o demônio, sob forma de serpente, tenta a Eva. Por que vocês não comem, né, desse fruto?
E Eva fala que é porque Deus pediu para não comer. Mas e aí entra a tentação. Não, besteira. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa raiz da soberba. Vocês vão ser como Deus, conhecer tudo, o bem e o mal. E era mentira, né? Então Eva vê que o fruto é saboroso, come, dá para o Adão, come, e, e aí entra o pecado original. Naquele momento eles percebem que eles estão nus, né? Quer dizer, qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi um pecado de soberba, de orgulho, de querer ser como Deus, conhecer tudo, o bem e o mal, e desobediência a Deus. E Deus, quando vê, quando passa lá, fala: Adão, onde é que você está? Eu estava nu e fiquei com medo, né? Fiquei com vergonha, né? Mas como é que você estava nu? Como se Deus dissesse: você sempre estava nu, né? É agora que você percebeu. Então, por acaso você comeu do fruto dessa árvore? A mulher que você me deu o fruto e eu comi. Ele pergunta para Eva: o que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Então Deus fala aquele castigo, né? A serpente, porque você fez isso, você vai rastejar todos os dias da vida e comer pó. Falou para Eva que ela ia parir com dor, né? Ia ter e para Adão que ele teria que ganhar o trabalho com o suor do seu rosto. A terra seria amarga, né? Quer dizer assim. Então esse domínio perfeito da natureza que o homem tinha, ele passa a ter essa inclinação ao mal. O homem continua bom, mas passa a ter como que umas feridas, essas concupiscências, né? Soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Isso é tão forte que logo na segunda geração, quer dizer, Caim, o filho de Adão e Eva, mata seu irmão Abel, né? E houve um desregramento, assim, uma desordem na natureza humana. Assim, o Antigo Testamento, assim, a grande maioria dos povos eram politeístas, né? Havia poligamia, havia guerras, duelos e desprezos da vida humana. Assim, muitas vezes você também vê isso nos tempos modernos, mas era mais acentuado isso. E Deus, naquele momento, ele promete um Salvador. Ele fala para o demônio: porém, inimizade entre ti e a mulher, né? Assim, entre o demônio e Maria, entre a tua descendência e a dela, como que vai haver uma luta entre o bem e o mal, né? Entre toda a humanidade, e essa luta começa dentro de nós, né? E fala também a promessa do Redentor, né? Nesse momento, Deus promete o Redentor, e essa promessa no Antigo Testamento, né? Começa a aliança com Abraão, depois Abraão e Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, e da descendência de Jacó saem 12 filhos, e uma desses filhos, Judá, uma das tribos de Israel, nasce o Messias, que é Cristo, né? Então, essa promessa que vem desde da criação do homem, quer dizer, Deus não abandona o homem, quer dizer, a vinda de Cristo vem para resgatar o homem desse pecado original e de todos os outros pecados que possamos cometer, desde que a gente queira ter uma vida cristã, né? Antes o céu estava bloqueado, quer dizer, o caminho para o céu era muito mais difícil, né? Mas agora, com a vinda de Cristo, Deus se faz homem, que é modelo para nós, né? Modelo de virtude, modelo de bondade, modelo de ensinar para os homens o papel, o valor do sofrimento. Ele faz isso morrendo na cruz, ele faz isso quando ele ensina a lei do amor, né? O vício que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente, né? Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem. Enfim, Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Como homem, ele sofreu tudo o que o homem pode sofrer. Ele sofreu fome, sede, traição, calúnia, morreu daquela forma tão dolorosa na cruz, né? E como Deus, ele fala coisas que só um Deus pode fazer, né? Quer dizer, vi Satanás cair do céu como um raio. É impressionante, ele fala como quem teve presente, como viu aquilo. Quer dizer, antes que Abraão fosse, eu sou. No fundo, ele está acima do tempo, está fora do tempo, faz os milagres que ele fez, que só Deus pode fazer, né? De curar os coxos, né? Dar vista aos cegos, ressuscitar Lázaro, sua própria ressurreição, enfim.
essa união dessas duas naturezas que está muito expressa no Evangelho, né? Quer dizer, a vinda de Cristo para nós tem um papel fundamental, né, na nossa vida. Então, eu acho que a próxima pergunta, ela tem uma relação, até uma passagem da Bíblia que tu já mencionaste, de João, né? Que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, na verdade, a pergunta é um pouco mais sobre né, o que quer dizer o Verbo se fez carne e se a gente pode falar assim, essa dupla natureza, né, de Jesus, ou seja, a natureza divina e a natureza humana, né? Que sentido isso toma e como a gente pode entender ou contemplar essa questão, esse ponto. Certo. Essa eu falei, antecipei um pouco essa pergunta agora, né? Mas na verdade é isso, o Verbo se fez carne, é que Deus, sendo Deus, assume a natureza humana. Então, ele continua sendo Deus e passa a ser homem, a partir do momento determinado da história, né? Que São Lucas fala com todos aqueles elementos históricos, né? Na época do imperador tal, né? Sendo o governador Pôncio Pilatos, sendo os sacerdotes Caifás e Anás, há um momento específico na história em que Cristo vem à Terra, né? Então, essas duas uniões, isso, quer dizer, Cristo, quer dizer, viveu como um homem qualquer, né? Quer dizer, ele tinha que comer para se sustentar, ele tinha que dormir, né, as horas necessárias para repor o sono, ele tem sentimentos, como nós, chorou por seu amigo Lázaro, né? Mostra o coração que Cristo tinha, né? Aquela dor por Jerusalém, por aquela impenitência daqueles homens, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha reúne seus pintinhos, e vós não quisestes, né? Quer dizer, quer dizer, chora assim de dor por aquelas almas, né? Sabendo talvez o destino eterno deles, né? E como Deus faz essas operações que nem homem pode fazer, esses milagres, a ressurreição de Lázaro, sua própria ressurreição, essas palavras que eu disse agora, né? Quer dizer assim, de Satanás cai do céu como um raio, antes que Abraão fosse eu sou, quem de vós me arguirá de pecado, né? São, são frases assim muito fortes, né? Quer dizer assim, ou a pessoa é maluca, ou a pessoa realmente é Deus, e ele respalda isso pelas suas obras, e ele morre por uma causa. Isso não foge do seu caminho, né? Quer dizer assim, quando lhe perguntam, conjuro que por Deus vivo, né? Tu és o Filho de Deus, ele fala claramente, né? Eu sou e vocês vão ver o Filho do Homem vir com grande glória, com seus anjos e tal, e ele é morto por isso, né? Então, essa ideia da encarnação, que é a ideia do Natal, a ideia forte do Natal, e que depois tem um sentido que culmina na cruz, que é a Semana Santa, a Páscoa e tal. Com relação à forma moderna como se celebra o Natal, qual a relação da figura moderna do Papai Noel com o São Nicolau e qual é a história de São Nicolau? São Nicolau. Então, São Nicolau, na verdade, ele nasceu na Turquia, na cidade de Mira, no século IV. E ele era um homem de família rica, teve uma formação cristã, ficou órfão. E quando ele havia morrido o bispo, quando ele entrou na igreja, ele tinha 30 anos de idade e foi aclamado, uma aclamação popular, Nicolau para bispo. Então, se transformou, virou bispo. E era um homem muito bondoso, ele distribuiu herança pelos pobres, ele costumava colocar moedas nas meias, né? Então, conta a tradição que entravam dinheiro lá nas meias das crianças, das famílias, e ele, padroeiro dos marinheiros, porque estava um dia num barco e havia uma grande turbulência no mar, ele rezou e houve uma calmaria,
E o ano 1087, o corpo dele é roubado e é levado até Bari, na Itália, né? Por isso que ele é chamado São Nicolau de Bari. Pelo aspecto dele, ter barba branca, ele morre no dia 6 de dezembro, né, próximo ao Natal, então a figura dele foi associada ao Santa Claus, né, ao Papai Noel. E talvez por isso, por ser dadivoso, por distribuir seus bens aos pobres e tudo, houve essa analogia do Santa Claus, do São Nicolau com o Papai Noel, né? Eu já li, ouvi falar, enfim, eu não sei até que ponto essa história é verdade, né? Que o São Nicolau, né, quando era bispo, ele às vezes visitava crianças pobres e colocava presentes, atirava, né? Colocava, dava presente para as crianças pobres pela chaminé, né? Que tem inclusive uma história, né, de que havia uma família muito pobre, né? Cujo pai não tinha dinheiro para pagar o dote das filhas, e as filhas teriam que recorrer à prostituição, e aí o bispo chegou lá e colocou moedas de ouro na chaminé. Essa história tem procedência e há essa inspiração da figura do Papai Noel e os presentes, né, na chaminé com relação a essas histórias? Isso não saberia te dizer, a veracidade, assim, nesse nível de concretização, não saberia te dizer. Essa história também já tinha lido, né, já tinha ouvido falar, mas, assim, realmente, assim, a veracidade histórica disso, assim, talvez seja difícil de comprovar, né? O fato é que a tradição diz que era uma pessoa muito dadivosa, dava muito do seu dinheiro aos pobres, e ficou essa fama de que resolve também os problemas econômicos das pessoas, quando se recorre a ele, né? É uma figura muito simpática na Igreja Católica, né? A figura de São Nicolau. É interessante que hoje tem essa questão, né, de ele vai dar presente para as crianças boas e para as crianças e vai colocar carvão, né, na meia das crianças que não foram boas ao longo do ano, como se houvesse também uma espécie de presença, né, do, da figura moderna do Papai Noel, né? Então, como isso também foi marcante, né, assim, o símbolo disso, né, de que não é também alguém que sai dando presente a esmo, né, para as pessoas. Entrando também ainda um pouco nesses símbolos que nós temos durante a festa do Natal e tudo mais, uma das coisas, eu me lembro assim quando eu era pequeno também, a minha avó mandando todo mundo ficar em silêncio, né? Em casa, quando tinha a transmissão na televisão da Missa do Galo. Eu, como faz muito tempo que eu não vejo televisão aberta, eu não sei se ainda há essa transmissão pelos canais tradicionais aqui do Brasil. Eu imagino que sim, né? Mas qual é o significado da Missa do Galo, né? E por que ela tem esse nome? Sim. Olha, também isso é uma questão que, quando você lê, tem várias interpretações, né? Uma que eu mais gosto é que, como o galo anuncia o amanhecer, uma aurora, assim o nascimento de Cristo também vem anunciar uma nova vida, um novo amanhecer para cada um de nós, né? Mas também há várias histórias em torno disso, né? Por exemplo, que o galo teria cantado à meia-noite, que é um horário inusitado, né? Quando ele canta mais tarde, né? Pois que a missa terminava muito tarde, a missa da noite, assim, logo quando o galo cantava, né? Então as pessoas chegavam de madrugada na sua casa, assim, quando havia o amanhecer, né? Enfim, várias histórias, mas assim também não sei, não saberia te dizer qual que é a história realmente concreta, real, que possa dizer assim como começou a missa do galo, né? E qual é o, assim, digamos, durante o Natal, qual é o significado dessa missa propriamente dita?
católicos. A missa da vigília é uma missa que já é a missa de preceito do Natal, né? Os católicos temos 4 dias de preceitos fora os domingos, que é o 1º de janeiro, 25 de dezembro, dia 8 de dezembro, que é Imaculada Conceição, e o dia do Corpus Christi, o corpo de Cristo. Né? Então, esses 4 dias que a igreja pede para que a gente vá à missa e tal. Então, quem assiste à Missa do Galo, que é na vigília, na véspera do dia 25, também já cumpre o seu preceito. É uma missa bonita, solene, quando se pode, com cantos mais apropriados, mais assim, bonitos, né, da liturgia, e é uma missa um pouco mais demorada, né, mas que nos remonta a essa ideia da grande alegria do Natal. É possível comemorar o Natal conciliando o aspecto central do nascimento de Cristo com os aspectos festivos e materialistas na modernidade? Certo. Essa é uma questão bem interessante, assim. Na verdade, se a gente tem o Natal, a preparação como Natal como finalidade, sabendo o sentido do Natal, quer dizer, uma comemoração em família, uma confraternização, muitas vezes até com um jantar melhor, né, com champanhe, sei lá o quê, né, um prato melhor, não há problema nenhum nisso, porque isso até acaba unindo as pessoas. É um momento de você estar junto dos demais, quer dizer, você celebrar com festa, com alegria, assim como celebra o aniversário de um filho, o aniversário de casamento, ou alguma comemoração mais festiva, porque aquilo representa uma data significativa. Então, aquilo vem como meio, não como finalidade. O problema é que, quando a sociedade vai se descristianizando, vai se paganizando, se perde o sentido último, que é o nascimento de Cristo, e se fica com a festa. Então, uma festa onde não se tem o aniversariante, não se tem aquele personagem principal, é uma festa vazia. Uma festa que perde o sentido e se acaba, enfim, indo lá só pela festa, comendo muito, bebendo muito, às vezes brigando com os outros, então se perdeu o sentido, né? Mas se a gente resgata o sentido, se nesse mês de dezembro, todo mês de preparação para o Natal, e muitas vezes nos países cristãos, essa preparação você vê nas ruas até, né? Com árvore de Natal, com presépio montado, com as luzes cintilantes, nas casas você vê, nas famílias cristãs você vê isso. Então isso te ajuda a lembrar do sentido. Quer dizer, Cristo que está nascendo, eu preciso ser uma pessoa melhor, porque o nascimento de Cristo me leva a uma conversão pessoal, me leva a uma mudança de vida, me leva a ser uma pessoa melhor. Então, se isso me traz todo esse benefício espiritual, por que não celebrar em família, com os amigos, uma festa que remonta aquele sentido principal, né? Então, essa é um pouco a visão do católico que sabe, vamos dizer assim, utilizar das coisas boas da vida, né? Mas sem uma visão mundana, mas uma visão cristã, que tem um tempero da temperança, por exemplo, do equilíbrio na comida e na bebida, que se utiliza daquele momento para melhorar as relações familiares, para melhorar a amizade entre as pessoas, o amor entre as pessoas. É bem interessante isso, porque realmente eu noto que cada vez mais essa presença, né, essa descristianização do Natal, ela tem avançado muito, né, em alguns aspectos. A gente vê, inclusive, às vezes até a ausência, né, nas decorações de Natal, dos símbolos que aludem ao Cristo, né? A gente vê normalmente a figura central do Papai Noel, mas dentro daquela representação mais comercial. E também a gente vê muito essas decorações que não aludem ao significado religioso, né, da data, em determinado sentido. Então, é muito interessante notar também, né, se fosse até uma pergunta
que está um pouco na sequência do que o Madaloso falou, que é até um pouco assim, algumas pequenas coisas. Eu como sociólogo, a gente tem algumas coisas assim que vêm do vício da profissão, né? E uma das coisas que a sociologia nos ensina é a importância das pessoas, né? De certos ritos, né? De certas práticas rituais, né? Para resgatar nas pessoas algum significado que às vezes é perdido, né? Então tem algumas coisas que tu já falou, o presépio, etc. Mas talvez se tu pudesse falar um pouco, eu sei que não é uma pergunta que a gente tinha preparado um pouco antes, né? Mas assim, algumas coisas que as famílias podem fazer dentro de casa que remontem, né, a esse significado, que elas possam resgatar talvez esse significado, né, e entre aspas se proteger um pouco dessa outra pressão de ser uma festa onde, né, há bebida, presentes apenas. É uma festa genérica, né? É. É. Olha, essa, Lucas, por exemplo, essa meditar no presépio. No presépio traz grandes ensinamentos. Quando você monta um presépio na sua casa, quer dizer, com as figuras de Maria, José, o menino Jesus, os pastores, os animais, os reis magos, e às vezes faz um presépio artístico mesmo, com plantas, com uma casinha, um telhado e tal. E a meditação do presépio traz muitos ensinamentos. Por exemplo, por que Cristo quis nascer pobre? Esse ensinamento da pobreza, do desprendimento. Quer dizer, quando a gente não é tão apegado aos bens materiais, sabe prescindir de algumas coisas, isso nos leva mais a Deus. Quer dizer, qual que é o significado, a transcendência do amor que havia naquela Sagrada Família? Jesus, Maria e José. Quer dizer, que elas são um casal que sabia se doar, que sabia compreender, que sabia ver a grandeza do menino Jesus, né, que soube aceitar os planos de Deus. Isso é um grande ensinamento para nós. Né? A própria meditação de Deus que se faz homem por nós. Né? Ele desce daquele pedestal da divindade e assume a natureza humana. Isso dá muito pano para manga para a meditação. Então, a meditação do próprio presépio, do sentido natal, nos faz pessoas melhores, nos faz pessoas mais profundas. Então, as famílias resgatam esse sentido, né, o que é o Natal, começam a pensar um pouco nesse sentido. Quando a família monta, os pais montam a árvore de Natal com as crianças, né, montam o presépio, isso já te leva àquele sentido mais profundo do Natal. Ao próprio fazer algo pelos pobres, você levar uma cesta básica, uns pequenos presentes para as famílias pobres, uma cesta de Natal para essas famílias. Isso tudo são elementos cristãos que a gente pode resgatar, que são acessíveis, que estão ao nosso alcance. Né? E principalmente ver se há alguma pessoa que eu preciso me reconciliar, que eu preciso perdoar, que eu preciso me reaproximar. Isso tudo é o sentido do Natal. A gente pode fazer isso no nosso dia. Fala aí, Eu Matheus. tenho amigos que dizem assim que quando eles celebram o Natal com a família, né, que é até um negócio meio esquisito, assim, fica até uma coisa meio estranha eles mencionarem alguma mensagem religiosa, né? Fica assim uma coisa meio estranha, que, cara, é estranho, né? Porque, de fato, né, para muitas pessoas, né, o Natal ele virou uma festa genérica, né? Assim, onde se deseja, né, coisas genéricas assim para as pessoas assim, talvez felicidade na vida, claro, é uma mensagem boa, né? Todo mundo deseja, né, felicidade para os outros, né? Mas sem o aspecto religioso ou a essência do que é o Natal, né? Enfim, eu só queria dizer isso, não é necessariamente uma pergunta. Sim. Quando a gente, por exemplo, eu vejo muito isso hoje, as pessoas, muitas não desejam mais um Feliz Natal, mas boas festas. Isso é um É, sinal da descristianização. Se você tira o sentido,
Não é só a festa pela festa, você tem um significado por trás. O Feliz Natal é o nascimento, Uhum. um rejuvenescimento da alma, você tem um outro sentido, né? Mas É, isso, sim, pode falar. não, assim, até dando um pouco o prosseguimento, né? É, isso é realmente existe toda quase um milindre, né, de as pessoas, pelo menos publicamente e às vezes até como o Madaloso falou, até infelizmente às vezes dentro da própria família, né, de não mencionar esse significado, né? Ou então boas festas, né? O cara é Não, visto como um sujeito excêntrico na família, às vezes, quase, quando menciona Deus, né? O nascimento de Deus. Coisa meio estranha. Pô, o que que tá falando, né? É. não, Mas, mas isso também é um processo de secularização da sociedade. Quando uma sociedade inteira quer transformar a religião só no âmbito privado, pessoal, e há um certo policiamento em você falar dessas coisas. Agora, a gente fala da alegria do nosso coração. Uma pessoa que nasceu um filho, ele fala para todo mundo, né? Passou no vestibular para medicina, para outra faculdade difícil, ou passou na pós-graduação, num concurso, ele fala, né? Então, é a mesma coisa, uma pessoa que tá feliz, que está imbuída do seu ideal, que sabe o significado daquilo, ele quer compartilhar com os outros, né? E, claro, muitas vezes tem que vencer essa resistência que há no ambiente, mas eu penso assim que com amizade, com respeito ao próximo, a gente consegue também transmitir as nossas ideias, desde que as pessoas também queiram, né? Sejam receptores e bons ouvintes do que a gente tem para falar. sim. E ainda entrando um pouco no assunto, muitas vezes do significado, né, e da lembrança da presença de Cristo. Hoje a gente tem o caso aí, né, hoje, mas enfim, existe o caso do Santo Sudário, né, que infelizmente até para algumas pessoas virou algo para turistar, né, como a gente se fala, algumas pessoas vão lá por uma mera curiosidade, mas a gente sabe que o Santo Sudário ele é um símbolo muito, símbolo não, né, mas uma realidade muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade do Santo Sudário e, enfim, se existem estudos a respeito, né, a respeito desse, vamos colocar assim, desse objeto, desse registro. Sim. Ou então, o Santo Sudário ele foi trazido à tona no século XIX por um advogado chamado Secondo Pia, que era um homem apaixonado pela fotografia, e ele, quando ele tem acesso ao pano que recobriu o corpo de Cristo, ele, quando vê a revelação, ele fica muito impressionado, porque se tem a foto dele olhando esse momento, é como se ele visse um negativo de uma foto. E o sudário ele não foi pintado, isso se sabe, e a impressão do sudário é como assim, chamuscar, uma explosão de energia que imprimiu naquele tecido. O tecido é antigo, tem 2000 anos, e não se explica também a permanência desse tecido tanto tempo, mas o que é impressionante é ver o que se descobriu naquele tecido. Quer dizer, um homem de 1,80 m mais ou menos, de barba, como eram os judeus que usavam barba na época, e bastante machucado pelos flagelos, né? Os flagelos dos romanos eram pedaços de ossos é, e, e outros ferros, né? Coisas muito dolorosas. E se descobre uma série de coisas muito interessantes no Sudai. Por exemplo, sangue do tipo AB, que é o mais comum dos hebreus. Depois, pólen daquela região, pólen se conservam por 4.000 anos, daquela região específica da Judéia e daquelas regiões próximas, né? Depois, os dedos das mãos aparecem 4 dedos. Por quê? Porque os romanos, que conheciam razoavelmente de anatomia, quando pregavam
colocavam os pregos nos crucificados, eles pegavam o prego nos ossos do carpo e o dedo, o polegar, ele se contrai. Ele pega o nervo mediano e se contrai. Então, você vê 4 dedos lá no sudário, né? Todas aquelas marcas dos flagelos geometricamente colocadas lá no corpo de Cristo, né? Então, principalmente no peito, nas costas e nas pernas, né? Principalmente nas costas e nas pernas, perdão. Depois, as marcas da coroa de espinhos, né? Sangue que escorre pela face, uma moeda cunhada no olho de Cristo, que é uma moeda cunhada da época de Pôncio Pilatos. Então, há uma série de coincidências que batem exatamente com os costumes da época, com a descrição dos evangelhos, e esse pano foi o que cobriu o corpo de Cristo. Então, claro que a igreja é sempre muito prudente ao afirmar as coisas, né? Mas é como que se Deus quisesse dar mais uma prova para nós da sua existência na Terra, né? Esse sudário, a igreja sempre teve assim, como uma grande relíquia, e ele é mostrado cada 10 anos, se não estou em erro. Então, assim, é muito preservado também da exposição, justamente pelo grau de densidade, de força que tem esse pano para os católicos, né? Então, é impressionante. A gente vê estudo, o sudário tem um livrinho da editora Quadrante, que chama o Santo Sudário, que ele vai falando de várias coincidências, de vários aspectos do sudário. Eu ouvi falar, também não sei se é verdade, quando encontraram e a Igreja Católica colocou sobre investigação, conhecimento do Santo Sudário, que ela chamou uma série de especialistas, alguns deles não eram da fé católica, e à medida que foram trabalhando nas suas tarefas ali da investigação, eles se converteram. Isso procede? Sim, eu também já ouvi contar essa história, Lucas, embora não tenha lido, né, nada assim sobre isso, né? Eu ouvi só contar, né? Mas não cheguei a ler e relatos de pessoas que trabalharam isso eu não li. O senhor tem algum filme para recomendar para o Natal? Olha, tem assim 2 filmes interessantes que são já mais antigos, que um é de um diretor de cinema chamado Frank Capra, Felicidade Não Se Compra, James Stewart. Esse filme eu conheço, é Você já muito viu? bom. É muito interessante, Eu vi porque umas 4 vezes. então é muito interessante, né? Mas mostra lá, bom, eu não quero dar um spoiler aqui, né? Mas é todo um pai de família, uma família muito afetuosa, ele começa a ter dificuldades financeiras e pensa até em se matar quando vem um anjo e o convence de que a vida dele é importante. Você olha como seria a vida dessas pessoas se você não tivesse existido. Então é muito interessante porque remonta justamente essa ideia, a felicidade não é em algo material, não é assim, mas assim, ele tinha tesouros tão grandes na vida dele e ele não se apercebia daquilo, talvez pelo momento que ele estivesse passando de mais angústia. O outro é o Conto de Natal, do Charles Dickens, que foi transformado em filme em 1951 com Alistair Sim, que tem várias versões, mas que essa talvez tenha sido a melhor versão, que é a história do Scrooge, que Scrooge é um avaro, é um homem que só pensa no dinheiro, só pensa em si mesmo, e também ele é como que, aspas, visitado por um espírito que ele vai, ao mesmo tempo que o amedrontando, vai fazendo ele ver as coisas e tal, e ele tem uma súbita transformação, né? Então, isso é interessante porque são 2 histórias muito diferentes, mas que mostram exatamente a transformação das pessoas pelo espírito do Natal. Como que o Natal, e o Natal também tem que ser isso, a vinda de Cristo tem que nos levar a uma conversão interior, uma melhora pessoal,
que esse é o significado do Natal também, né? E por último, um início de tradição que nós estamos fazendo aqui nesse segmento do podcast entrevista. A gente está perguntando sempre para o entrevistado uma dica de livro, e nesse caso uma dica de livro teleguiada, vamos colocar assim, para a pessoa que queira, né, entender melhor esse significado do Natal, qual seria um bom livro para aproveitar, inclusive agora, e ler, e também até dar de presente aí para outras pessoas. Olha, tem na editora Quadrante, que eu costumo ler um pouco mais, tem livros interessantes, né, do ponto de vista espiritual, biografias. Tem alguns livros sobre o Natal. Por exemplo, tem um livro pequenininho, que é O Mistério do Natal, de São João de Ávila. Depois, Contemplar o Natal, de Francisco Fausto. Um livro do Scott Hahn, que é A Alegria do Natal. Scott Hahn era um pastor, eu não lembro se era presbiteriano ou luterano, mas se converteu à Igreja Católica. E tem muitos livros escritos, um deles é sobre a conversão dele, também escreve um livro sobre o Natal, Alegria do Natal, outro que é Natal com os Anjos, do Flávio Sampaio. Enfim, é uma série de livros que nos ajudam a entender um pouco o sentido do Natal. Mas é sempre uma festa muito alegre, né? Assim, eu te diria assim que talvez aqui na América Latina, no Brasil, a gente comemora muito o Natal. A gente ainda, graças a Deus, tem essa tradição de comemorar. As pessoas ficam mais tocadas nessa época do ano. E, enfim, né, assim, quem sabe o sentido do Natal sempre vê com muita alegria, com muitos bons olhos, essa festa que nós temos, né? Então, muito obrigado, Luiz Felipe, por essa entrevista, né? Realmente muito importante, fundamental, né? Entender melhor, voltar a compreender o verdadeiro significado do Natal, né? E espero que, né, as pessoas tenham, né, os ouvintes tenham tirado bastante proveito dessa entrevista e consigam redescobrir, né, em alguns casos, né, para certas pessoas que perderam o significado do Natal com essa secularização, né, que a gente tem sofrido, né, tenham redescoberto o significado do Natal. Também quero te agradecer muito pela entrevista, Luiz. Eu tenho certeza, assim como nós aqui, né, aprendemos um pouquinho mais sobre esse significado. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão compartilhar isso e vão também, né, se sentir enriquecidos por essa sua entrevista. Então, novamente, muito obrigado por disponibilizar aí o teu tempo para conversar aqui com a gente e falar sobre algo tão lindo, tão maravilhoso como é o Natal e a vinda de Cristo. Eu que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar um pouquinho. Enfim, todos nós aprendemos, né? Também aprendo muito quando falo alguma coisa, a gente tem que ler um pouquinho também, mas obrigado por essa chance, oportunidade, e espero que isso possa contribuir aí para as pessoas, tá bom? Obrigado. Tá Então, bom. pessoal, esse foi o nosso episódio do Ordem Natural Entrevista com Luiz Ravik sobre o Natal. É o nosso último episódio do ano, mas não se preocupem, nós vamos voltar aí em 2021, inclusive com algumas novidades, e reforçando, né, a todos aí um Feliz Natal, né, e um ótimo Ano Novo e recomeço aí e crescimento, né, espiritual para todos. Até a próxima.